Encontro Mauro Vieira-Marco Rubio. Escalado por Donald Trump, Marco Rubio, o cubano-americano que tem ojeriza ao governo Lula, se encontrou com o chanceler Mauro Vieira na Casa Branca para desenvolverem uma reaproximação entre os dois países, cujo histórico de relações bilaterais somam mais de 2 séculos. A situação totalmente diversa do passado é que agora os Estados Unidos são liderados por um governante personalista que exerce com contundência e arrogância o lema "Faça a América grande", com a intenção de firmar a força e o vigor do seu império. A marca de Trump é a imprevisibilidade e o espírito de centralização. Tudo gira ao seu redor. Tudo fica em torno do seu temperamento e das suas preferências. E isso ficou ressaltado quando foi escolhido o local de reunião dos dois chanceleres, a própria Casa Branca, para sinalizar ao Brasil que nada se deveria esperar fora dos limites do Salão Oval. Isto é, não seria a área diplomática e as suas peculiaridades que fornecerão as linhas para desenvolver o eixo de relações. O governo Lula se apresentou disposto a negociar a retirada do tarifaço, oferecendo a contrapartida dos minerais críticos como lítio, manganês, nióbio e cobre, essenciais ao fabrico de novas tecnologias, campo em que os Estados Unidos dependem fortemente das importações. Acontece que, de antemão, Trump indicou um pitbull ideológico, conhecedor das entranhas do lulopetismo e do Foro de São Paulo, e cuja dureza e objetividade não conversam com a diplomacia vacilante e maneirosa que caracteriza o Itamaraty. Resultado, depois de mais de 1 hora de conversa, a Vieira foi dado ciência de que o ponto de partida e de chegada da relação é político em torno do que foi denominado opressão judicial. Nenhum avanço haverá se o Brasil continuar a prestigiar o protagonismo dos seus juízes, em crescente usurpação legislativa, com riscos à estabilidade democrática, para não falar na participação direta na agenda do Estado, interferindo no agir político. A nota divulgada após a reunião de retórica oca teve conteúdo protocolar e nenhum vínculo prático. Toda a sua firula é desmentida pelas alegações do representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre censura e prisões ilegais que motivaram a imposição da tarifa extraordinária de 40% sobre os produtos brasileiros. Vamos ver. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs? There's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Cadê a química? Ou a indústria petroquímica? A Jovem Pan News resumiu bem o ocorrido com o chanceler Vieira depois do encontro na Casa Branca, que, no dizer do jornalista Eliseu Caetano, era atordoamento só. Aí está. E parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer
contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. A rivalidade estabelecida entre as duas nações transcende a área diplomática e atinge o lado pessoal de ambos os líderes. Recordemos a forma como o governo Lula associou Trump ao nazismo e ao fascismo, ou a pecha de insensato após o Brasil sofrer sanções econômicas. Há um fosso profundo entre a linha mestra lulista de defesa da soberania judicial, por óbvias razões que remetem ao modo como Lula obteve o seu terceiro mandato. Também a maneira como o principal assessor de Trump vê a atuação do judiciário brasileiro na pessoa do seu representante mais vistoso, o ministro Alexandre de Moraes. Manchete da CNN, 22 de setembro. Rubio acusa Moraes de abuso de autoridade e ataque a oponentes políticos. Com o juízo de galinha, o presidente fazendo jus à fama de boquiroto no meio deste terremoto diplomático, resolveu mostrar testosterona no Congresso do PCdoB, quinta-feira última, em Brasília. Lá defendeu a Venezuela no momento de pesada investida trumpista no sentido de mandar o ditador Maduro pro colo do capeta. Lula berrou: nenhum presidente de outro país tem que dar golpe. O resultado concreto da conversa entre os dois chanceleres foi zero, pois o que se conseguiu foi apenas a abertura de uma possibilidade de encontro futuro dos dois presidentes. Em nenhum dos assuntos mais sensíveis houve algum entendimento. Tudo ficou estagnado no ritmo que seguia. A questão tarifária continua à margem da área comercial, ligando-se às intercorrências políticas, especialmente à violação dos direitos humanos, quer pelo encarceramento ilegal de opositores, quer pela censura a pessoas. Esqueçam a mídia tradicional e o encantamento com o telefonema entre Lula e Trump. Na verdade mesmo, as coisas continuam muito complicadas. Para terminar, convém trazer a postagem no X de Eduardo Bolsonaro, interlocutor frequente com a sede do poder em Washington. Diz ele: tudo que o Brasil pediu não conseguiu nada. Não acabou com a sanção sobre Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa. Também não reaveu os vistos cancelados. Tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Tudo parece fora do esquadro. Nenhuma foto com um cordial aperto de mão se conseguiu. Vejam só o contexto da imagem divulgada. Que momento inexpressivo. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça seu comentário aqui embaixo sobre o encontro Mauro Vieira-Marco Rubio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Grato pela audiência. Tchau!